Olá, aqui é a Domenica Mendes e esse é o Estúdio 31. No episódio de hoje, eu te trago uma dica técnica: como usar trilha sonora no podcast e não ter problemas. Olha, esse é o tema de $1 milhão, como a gente costuma dizer por aí. E você tem que estudar bastante, entender muito de legislação de direito autoral e uso de plataformas e direito de uso de música, entre outras coisas, para entender como isso funciona exatamente. Mas neste episódio eu venho com uma proposta de tirar as principais dúvidas para que você saia daqui sabendo o que pode e o que não pode fazer, e principalmente como você pode fazer para evitar ter problemas no seu podcast caso você use trilha sonora de fundo ou trilha sonora dele mesmo, ou precise de efeitos sonoros. Porque isso é uma coisa importante que você saiba, podcaster, que quando a gente fala de trilha sonora, a gente não tá pensando só em música. A gente está pensando também em obras audiofônicas, né? Ou seja, efeitos sonoros, aquele barulhinho de porta batendo, de gente andando, de carro ligando, de tudo, ou mesmo aqueles efeitos sonoros de transição que muitas vezes o cinema usa, a TV usa, o rádio usa, uma peça publicitária usa, enfim. Tudo aquilo também tem direito autoral, tudo aquilo foi feito por um profissional, normalmente é o sound designer que faz. Você tem que estudar para aprender a fazer, não é uma coisa que você aprende do dia pra noite, você tem que ter equipamento, enfim, é uma obra. E se é uma obra, a pessoa que detém esse direito autoral, ela tem que ser respeitada e ela tem que ser paga pelo trabalho dela. Mas eu acho que eu tô me adiantando. Vamos do começo. Existe uma lenda dentro do podcast que veio muito da galera do jornalismo, mas que também veio da galera do rádio. As coisas se misturam aí no dia a dia, que é a informação de que se você quiser utilizar música no seu podcast para usar como background, né, como uma trilha de fundo, ou se você quiser usar como uma vinheta, tá tudo bem você usar desde que seja apenas 3 segundos. Outros vão dizer 5 segundos. Já ouvi também 10 segundos e 15 segundos, né? E assim a gente vai aumentando até você colocar a música inteira, né? E a verdade é que não, você não pode utilizar absolutamente nada se você não tiver o direito de uso ou de reprodução dessa peça. E por peça aqui eu quero dizer desse arquivo de música dentro do seu próprio podcast. E a gente cai num espaço cinzento que tem mais a ver com fiscalização e punição do que o direito em si de poder usar ou não. Então vamos lá, o que a legislação diz e o que pode e o que não pode ser usado. Você não pode usar ao menos que você tenha a licença de uso, tá? Então é simples assim. Como você coloca então uma trilha sonora no seu podcast, ou como você coloca então um efeito sonoro no seu podcast? Bem, se você quiser fazer tudo direitinho, respeitando os artistas, atendendo a legislação, o que eu sempre recomendo, obviamente, né, que você faça, o que você pode fazer é encontrar trilhas sonoras e efeitos sonoros que sejam Common Creative, ou seja, que o artista, quando sobe isso para um banco de música ou para um banco de efeito sonoro, ele já pré-autoriza qualquer pessoa da internet a utilizar essa trilha ou esse efeito dentro do seu programa, do seu filme, do seu podcast, do seu seriado, enfim, seja lá do que for, dentro do seu produto, né, vamos chamar assim, e você vai poder fazer isso atendendo o que o artista pediu. Alguns artistas liberam e fala, gente, usa aí, tá tudo bem. Outros artistas, eles vão pedir, por exemplo, para você colocar o crédito dessa obra num post ou no site, ou seja, onde estiver vinculado esse arquivo de áudio. Outros ainda vão falar, você pode usar desde que as alterações que você fizer nessa minha obra, você também disponibilize sem cobrar por isso, para que outras pessoas também possam utilizar. Então tem várias possibilidades, tá? Você vai ter que pesquisar, você vai ter que ver o que tá nas condições de uso daquela trilha sonora, daquela música,
daquele efeito sonoro quando você estiver pesquisando. E para você achar essas trilhas sonoras desses efeitos sonoros, a internet está aí para isso, não é mesmo? Então você tem lá desde a biblioteca do YouTube, que sim, ele é voltado muito para canais do YouTube, né, vídeos do YouTube, mas também existem outros bancos de música. Alguns você paga uma assinatura mensal ou uma assinatura anual para poder ter acesso a todo o catálogo, e aí você pode utilizar essas músicas, esses efeitos sonoros para colocar no seu podcast. E existem também bancos de efeitos sonoros e de músicas que são gratuitos. Então eu aconselho que você dê uma boa pesquisada e esteja com bastante atenção na hora de utilizar para você não cometer nenhum deslize. Sempre existe também a possibilidade, se você tiver condição financeira e que é muito legal e traz muita qualidade e alimenta também a indústria da economia criativa, que é você poder pagar para um sonoplasta ou para um músico criar uma trilha sonora para o seu podcast. E aí isso é bacana porque você vai ter uma trilha sonora que é só pra você, só pro seu programa. E isso funciona muito bem. Claro que isso é super recomendado, mas nem sempre é possível. Mas a depender do tamanho do seu projeto, eu realmente aconselho que você procure musicistas ou sound designers ou produtores de música, enfim, para você conseguir ter acesso aí a essas obras exclusivas para você. Lembrando aqui que pegar músicas de artistas e fazer remixagens não é fazer uma música para o seu podcast, não é você trabalhar com uma obra original, tá? Nem o uso de IA para criar essas músicas também vai criar uma trilha sonora original nesse sentido que eu tô falando aqui. Eu tô falando de uma cadeia de produção, eu tô falando de um trabalho remunerado, eu tô falando de um profissional da música ou um profissional do áudio, vai depender aí também, né, de quem você tá contratando, enfim. Agora, existem também os podcasts de música. E aí a gente cai numa outra zona cinzenta, que é, se eu tenho um podcast de música, eu posso colocar as músicas do artista que eu tô falando nesse podcast? Em teoria, não, se você não tiver a autorização, mas na prática, sim, você pode. O que você não vai poder fazer é distribuir esse conteúdo em plataformas que remuneram pessoas que trabalham com áudio ou podcasters. Então, esse podcast, por exemplo, nunca vai poder aparecer no YouTube ou no YouTube Music, mesmo que o seu canal não seja remunerado. Esse podcast nunca poderá ser distribuído pelo Spotify e outras plataformas, por um simples motivo: essas plataformas também têm regras próprias para distribuição de conteúdo que tem música, e aí eles derrubam, eles enviam notificação para as gravadoras, né, que normalmente são as detentoras dos direitos comerciais dessas canções, desses álbuns, enfim, e aí você pode inclusive levar um processo. Se você tiver um projeto de podcast vinculado ao seu site e você quiser utilizar música, por exemplo, você pode entrar em contato com o pessoal do ECAD. Eles são super atenciosos, você apresenta o seu projeto para eles e eles vão te orientar como que você paga os direitos para esses artistas, para você poder colocar essas músicas no seu podcast vinculado ao seu site. Então tem várias possibilidades, mas a questão é, se você quiser economizar, ter um produto legal, colocar uma trilha sonora, não gastar muito dinheiro, você vai ter que utilizar obras com direitos de uso livre. É muito simples. Ou você vai ter que criar suas próprias trilhas, quem sabe, não sei aí das suas habilidades, mas sempre é interessante, ou contratar pessoas. Muito cuidado, tá, gente? Principalmente depois da migração do Google Podcast para o YouTube Music, vários programas estão sendo avisados. E aí eles silenciam aquele trecho onde tem a música, onde o algoritmo identifica a música, eles silenciam aquele trecho e isso pode gerar um grande problema lá na frente, sem falar que isso é contra a legislação, né? Então vamos respeitar os artistas, vamos criar produtos legais, vamos fomentar a indústria criativa, mas da maneira correta. Certo? Espero ter ajudado a entender um pouco de como as coisas funcionam na teoria e na prática. Existem caminhos e eu espero que você encontre um bom caminho para o seu projeto e que ele voe muito e fique muito legal. Pensa com carinho no tipo de podcast que você faz, no formato, no tipo de trilha ou efeito sonoro que você precisa, e se você precisa
tem isso também. Quando a gente pensa em trilha sonora, vale a pena pensar e avaliar se a sua audiência vai consumir isso da melhor maneira possível. Existem vários depoimentos de ouvintes com deficiência que eles dizem que se o podcast tem uma trilha, mesmo que seja uma trilha de fundo, junto com a voz, isso torna para eles quase que impalatável, quando não impalatável, para conseguir ouvir esse podcast, porque é muita informação e aí isso não funciona legal. Então, cada caso é um caso, sempre vale a pena alinhar aquilo que eu tô falando para vocês já há bastante tempo aqui nesse especial, nas entrelinhas e algumas vezes também aqui com todas as letras, que é: você tem que saber o que você quer fazer e você tem que saber para quem você quer fazer, certo? Então, é isso. Um ótimo dia para você. Divirta-se aí pesquisando trilhas sonoras com uso livre para pôr no seu podcast. Boa sorte encontrando esses bancos de música e efeitos sonoros. Tem muita coisa boa de graça aí na internet, gente, que dá pra gente usar sem ofender ninguém, sem deixar de pagar ninguém. Muito sucesso! Eu espero você amanhã, você já sabe. Aguardo seus comentários também em alguma plataforma aí de podcast. Peço que você compartilhe esse episódio se ele te ajudou em qualquer coisa, porque esse tema é espinhoso e aqui eu resumi, né, para poder caber em poucos minutos tudo o que eu aprendi em 10 anos de estrada, e tem bastante coisa. Tem muita coisa também que daria pra esmigalhar mais, mas não cabe aqui. Quem sabe um episódio maior no futuro do Estúdio 31. E a gente se ouve amanhã então e bora fazer podcast. O Estúdio 31 é o podcast da rede O Podcast é Delas, feito para podcasters. A apresentação e edição são de Domênica Mendes.